Dando continuidade então à nossa modelagem, a gente já tem o traçado da nossa rede de distribuição, fizemos as configurações em relação às tubulações e aos nós. Agora nós precisamos trazer uma fonte de água para o sistema. Tá? O primeiro exemplo aqui, nós vamos vir aqui em Layout, Tank. Tá? Então essa aqui seria a estrutura de reservação. Ele pode ser implantado em formato retangular ou circular, pode ser enterrado, semi-enterrado, apoiado e elevado. Dependendo da companhia, eles têm preferências em relação a essa estrutura. Antigamente eram feitos bastante reservatórios elevados, por questões de automação. Hoje em dia, com a existência de inversor de frequência, ou seja, aquele dispositivo que pode controlar as vazões dos conjuntos de recalque, ele tem sido bem utilizado. A questão do reservatório apoiado consiste na utilização desse elevatório. Vamos pegar como exemplo aqui a nossa rede. Se fôssemos implantá-lo neste terreno aqui, nós estaríamos na cota basicamente dos nós, e a gente precisa atender aquele range normativo de 10 a 40 MCA que nós arbitramos anteriormente. Então o que nós precisaríamos fazer? Ao implantar esse reservatório, nós precisaríamos isolar a área, ou seja, os nós nas proximidades desse reservatório que tenham uma pressão abaixo de 10 MCA e alimentá-los com uma elevatória. Tá? E demais, a partir do momento que eles estão mais baixos, uma diferença de mais de 10 metros, a gente poderia já alimentar a rede por gravidade. Então aqui no nosso exemplo vamos inserir esse reservatório aqui na cota 745. Vejam que logo que ele é implantado aparecem algumas questões aqui para configuração. Então, cota base seria a cota do terreno, então a gente está basicamente na cota 745. Agora nós vamos cota mínima, cota máxima e cota inicial. Aqui a elevation vai ser a mesma lá da base, 745. Aqui vocês irão notar section, ou seja, o formato dele pode ser circular, não circular ou ter uma área variável. Aqui vamos usar um reservatório circular. Então, como que nós definimos o volume para este reservatório? Usualmente, em reservatórios apoiados, enterrados e semi-enterrados, a relação adotada é de 1/3 da vazão máxima diária. Tá? Ou seja, a vazão demandada do sistema no período de máxima diária, ou seja, onde a gente considera o coeficiente K1, tem que ser reservado nessa estrutura, de modo que nos períodos de máxima horária, ou seja, K1 vezes K2, essa diferença seja amortecida pelo reservatório. O que isso impacta? A capacidade da nossa ETA, ela não precisa operar sempre no pico máximo horário, as elevatórias, adutoras, as redes de distribuições ficam menores. Então, essa seria a funcionalidade do reservatório. Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem uma vazão arbitrada lá nos nós, que é aquela vazão de demanda, A gente tem aqui em Components, que a gente viu que era 9 litros por segundo. Esse somatório aqui, ele é de 9 litros por segundo. Ou seja, 1/3 dessa vazão ela tem que ser armazenada no reservatório.
Então vamos lá. Aqui abri um Excel, fiz um exemplo. Nossa vazão máxima diária é de 9 litros por segundo, né? Isso convertido a metro cubo por dia dá aproximadamente 780 metros cúbicos. Um terço, conforme a gente comentou ali, bem usual a adoção dessa relação, ela tem que ser via reservatório. Ou seja, o nosso reservatório ele tem que ter um volume mínimo ali de aproximadamente 260 metros cúbicos. Tá? Então lá no software a gente tem aquelas variações de níveis, né? Tem esses níveis operacionais, então aqui a gente vai ter um volume mínimo, um volume máximo. O inicial seria, por exemplo, se a gente coloca que o mínimo dele está na cota 1 e o máximo está na cota 5, por exemplo. Aqui a gente vai arbitrar se a gente quer que ele comece no volume médio dele, né? Na cota média, ou pode ser até no máximo. Isso vai impactar nas pressões da rede. Em relação ao formato, então aqui o formato, a gente precisa entrar com a informação de diâmetro. Então aqui no nosso exemplo, a gente está adotando então, um reservatório circular com altura útil, ou seja, aquela variação do mínimo e máximo de 5 metros. Tá? A área é de 52 metros quadrados e dá um diâmetro de 8,1. Então eu vou entrar aqui com o valor de 8,1. Esse meu valor mínimo, a gente está considerando ele como sendo um reservatório. Vamos trabalhar com um reservatório elevado, tá? Nada impede a gente de colocar lá apoiado. O que a gente só precisa considerar serão essas cotas aqui. Se a gente considerar um reservatório elevado, colocar ele no mínimo de 10 metros da base. A gente considerou uma altura útil de 5, ou seja, então aqui vai ser a diferença entre o mínimo e o máximo de 5. E eu vou startar o meu sistema ali no dimensionamento lá na cota 751. Perfeito. Também aqui a gente tem o nosso reservatório, vou nomeá-lo aqui. Então, reservatório elevado REL 01. As condições. Então, vejam, agora a gente tem a nossa rede, temos o nosso reservatório. A gente precisa interligar agora o nosso sistema, né? Então, novamente eu só venho em pipe. Lembrem, quando eu vou inserindo a rede, a gente só precisa ter um cuidado para não jogar demanda nessa linha, se a gente não quer que tenha consumo nela, né? Então, poderia vir aqui clicando em todas as quadras? Poderia, mas a ideia é que a gente alimentar o reservatório diretamente à nossa rede lá. Então, eu vou dar Ctrl Z, sinal que eu vou deletar. Quando eu for inserir então minha rede, eu posso ir pressionando Ctrl. E notem que ele não faz o nó em cada clique que eu dou. Ou seja, ele não gera consumo, né? Eu vou querer fazer diretamente lá na rede. Seguro Ctrl e alimento. Então aqui interliguei ao meu sistema. Tubulação. Em relação à configuração do reservatório, anteriormente a gente lançou nossa rede, né? Acabei não comentando. Quando vocês quiserem fazer algum ajuste, por exemplo, esse nó aqui, não desejaria ter ele, né? Só dar um delete, ele deleta o nó e as duas redes. Aqui, se eu quero traçar a rede aqui, mas não quero gerar um nó, seguro o ponto. Segurando o ponto, aqui eu vou gerar uma demanda. Aqui eu não quero. Também não. Eu vou interligar meu sistema
funciona para qualquer extensão, tá? Então, se eu quiser levar minha rede aqui para essa região, não tem problema, é só ir ali fazendo o traçado. O que ele vai fazer? Ele vai calcular a perda de carga nesse trecho, mas ele não vai considerar o consumo a hora que a gente lançar. Tá? Em relação ao reservatório dos ajustes da rede, seria basicamente isso.